Minha gente, eu vou fazer um popurrí de ideias que eu acho importante. Nós estamos vivendo um momento de inflexão. Mais à frente aí vamos explicar. Como? Mais perto do microfone, ok. Esse popurrí de ideias, porque nós vivemos num momento de inflexão. A gente teve alguns momentos na história em que tudo parecia virar de cabeça para baixo, né? Segunda Guerra, tomada de Constantinopla, a queda do Império Romano, etc. Foram momentos na história em que se mudou completamente a visão das coisas. Só que naquele tempo não tinha uma coisa chamada tecnologia. E hoje as coisas são muito mais rápidas, né? Enquanto nós olhávamos a história através de séculos, hoje estamos olhando através de décadas, né? E essa situação nos coloca sempre na defensiva. Nós estamos sempre correndo atrás de alguma coisa, defendendo, buscando, tentando argumentar que, olha, isso não está certo, etc. E, no entanto, a gente vê passar por nós como se fosse uma avalanche, situações novas com as quais a gente nem está acostumado a lidar. Então, a primeira coisa que se deve constatar no Brasil é que no Brasil não existe cultura do aperfeiçoamento. Nada se aperfeiçoa no Brasil, né? O Brasil tem um desprezo por essa cultura, né? Tudo precisa ser aperfeiçoado, né? Desde do homem às suas instituições. No Brasil, tem uma instituição, ela não está indo bem, de repente vem lá o Congresso, o governo, vamos mudar, acaba com tudo e coloca alguma coisa nova. Não aperfeiçoa a instituição, né? Nós estamos aí com a organização sindical já de mais de meio século e nunca foi aperfeiçoada. Aí, de repente, alguém vem e quer mudar tudo. Então, esse desprezo pela cultura do aperfeiçoamento que nós não temos em nossa sociedade é uma coisa muito grave. Todo mundo sabe como vai resolver o problema da Previdência, por exemplo. Só não resolve porque não quer. Não é verdade? Todos nós sabemos que as sociedades mais avançadas foram aquelas que conseguiram aperfeiçoar as suas instituições. O Brasil sempre teve um desprezo também pela responsabilidade fiscal, né? Quando um dos governos aí da chamada Nova República colocou uma legislação sobre responsabilidade fiscal, que já está destruída, se falou, olha, agora pode ser que as administrações públicas tenham um pouco mais de responsabilidade. Não tiveram, né? E eu achei interessante agora na comemoração do primeiro ano deste governo atual, de que uma das propagandas, né, da entrevista, ele ocupou os jornais das televisões em mais ou menos 15 minutos, dizendo, olha, nós baixamos a inflação baixou porque a atividade econômica está nula, nós resolvemos tais coisas, e uma das coisas foi a questão fiscal. Este governo é o campeão da história brasileira em déficit fiscal. Campeão. Para fazer o que está fazendo, precisou prorrogar a dívida dos estados, precisou uma porção de coisa que vocês aqui estamos tratando com profissões liberais, sabem perfeitamente o que ocorreu. Mas agora, por exemplo, nessa questão da Previdência, estão também ajeitando para acertar a prorrogação de tudo quanto é dívida dos municípios brasileiros. E chegaram a sinalizar com o perdão da dívida da Previdência Social para os municípios. Então, isso é uma irresponsabilidade fiscal enorme. E o que vai acontecer? Vocês já estão vendo no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, estados completamente falidos que não tem como fazer. Então, as aposentadorias vão ter que ser baixadas, no serviço público, não vão, vai ter gente que vai ter que sair do serviço, vai ser dispensado.
Isso aconteceu na Grécia, aconteceu na Espanha, aconteceu na Itália, aconteceu em outros países e vai acontecer no Brasil. Uma das coisas que foi criada pela ditadura foi o Fundo de Garantia. Dentro dessa cultura do aperfeiçoamento, nós podemos dizer que talvez tenha sido uma das boas heranças da ditadura. Claro, na época ele foi criado para acabar com a legislação da estabilidade. Os mais velhos aqui vão se lembrar, o Zoilo lembra, que a cada 10 anos que você trabalhava na mesma empresa, você passava a ter estabilidade, a indenização era em dobro, etc. Para acabar com isso, que era uma reivindicação dos empresários brasileiros, a dupla Roberto Campos, Otávio Gouveia de Bulhões criaram o Fundo de Garantia. E o Fundo de Garantia, tal como foi criado, foi uma boa ideia, porque criavam a poupança para o trabalhador, para a sua velhice, e, do outro lado, estimulava a construção civil, construindo casas próprias. Vocês se lembram do BNH, etc. Tal. Bom, isso foi deformado ao longo dos anos, né? Serviu para comprar ações, está sujeito às nossas práticas republicanas, né? E práticas republicanas no Brasil significa corrupção, etc. Tal. Então, não foi aperfeiçoado, mas o aperfeiçoamento do Fundo de Garantia poderia levar a essa poupança. Está provado que, se tiver o Fundo de Garantia durante 35 anos, você tem como manter o seu padrão de consumo na aposentadoria. Enfim, está funcionando como seguro-desemprego, né? O sujeito fica lá 2, 3 anos e quer sair e receber o fundo. Imposto de renda da pessoa física. Essa semana o Temer sinalizou com a possível correção da tabela, né? Essa é vergonhosa, né? É onde tira o dinheiro da classe média brasileira, né? Drena completamente os recursos e corresponde, né, a não correção ao aumento de imposto todos os anos. E no Brasil os ricos pagam poucos impostos. Não é só no Brasil, viu? No mundo, um dos problemas fiscais dos Estados Unidos tem sido a constante diminuição dos seus impostos. Então, além de pagarem pouco, são beneficiados por isenções, incentivos e tal. Mas no Brasil existe uma coisa muito interessante. Existe 0,0... Isso foi levantamento da ONU, viu, gente? Não sou eu que estou fazendo isso, não. 0,05% da população. O que corresponde a 70 mil pessoas em 200 milhões de habitantes. 70 mil pessoas, 0,05%. Esse pessoal ganha uma média de 4 milhões por ano, 4 milhões e pouco por ano de reais. Se esse pessoal tivesse 10% de imposto no que ganha em termos de lucros e dividendos, se daria uma renda de 40 bilhões de reais por ano. E não tem. Não. Além de não ter, nós temos um monte de situações, medidas provisórias que vão... Eu não vou dar interrupção enquanto estiver falando, o senhor vai me desculpar, viu? Não é por causa do senhor, é por causa de mim. Eu me perco e eu sou muito limitado. Então, a situação é uma situação de total descaso, né? Dá incentivo de um lado, não cobra do outro, e nós, da classe média, estou falando classe média aqui, porque aqui a maioria é de classe média, e nós é que estamos pagando essas contas todas, né? As grandes fortunas, a ONU diz que há muitas injustiças tributárias, essas injustiças alargam as desigualdades, né? E a sonegação e a corrupção acabam por ajudar a acumular fortunas fora do país, né? Evasão de recursos. Mas isso não tem nenhum problema. Depois se faz uma lei, você pode repatriar com um pagamento de determinada porcentagem. Enfim, nós temos muitos órgãos, né? Nós temos uma quantidade enorme de servidores públicos e temos muitos órgãos, né? Banco Central, COAF, Ministério da Fazenda,
tribunais de contas, aliás, os tribunais de contas do Brasil é uma vergonha, né? São uma vergonha. Já tem provas, né, de presidentes de tribunal de contas que se enriqueceram junto nesse arsenal de situações. Então, essas grandes fortunas acabam sendo consolidadas em um momento e depois as suas dívidas tributárias perdoadas em outro. Apesar de todos esses defeitos, que começaram com a implantação do governo geral no Brasil, em 1530, a gente verifica que, apesar disso, o país conseguiu alguns milagres, né? Então, eu citei aí a Embraer, o controle da inflação, a retomada da democracia, mas o maior milagre brasileiro, que às vezes nós esquecemos, é o milagre da transferência espacial da população. Nós tiramos 80% do campo e jogamos para as cidades. E fizemos essa inversão em 50 anos, em meio século. De 1930 a 1980, nós fizemos essa transferência. Todo mundo vem. E conseguimos, o milagre foi que nós conseguimos arrumar emprego para essa gente toda que veio da roça, né, no período da industrialização brasileira. Foi importante isso. Claro, criamos favelas, palafitas, mocambos, cidades inchadas, sem nenhuma infraestrutura urbana. Mas foi um milagre. Não deixa de ter sido um milagre. Por isso que eu falei no início que nós estamos num tempo de inflexão, né? Inflexão é uma palavra meio difícil, né? Eu até brinco aqui que é onde o vento faz a curva, né? Porque é muito difícil, né? Em geometria é onde a concavidade se inverte. Os engenheiros aí devem saber disso melhor, né? Mas esse é o momento que vivemos, né? Velhos valores sendo substituídos por outros, né? Começou a sair de pauta algumas coisas que nas décadas passadas eram importantes, né? Democracia, direitos humanos, pobreza, igualdade, exclusão. Está saindo da pauta. A pauta agora é ser rico, ser bonito, estar na televisão, né? Donald Trump, Erdogan, Putin e etc. Enfim, nós temos uma acumulação sem regras, poucos ricos, uma massa muito grande de pobres e miseráveis e conflitos sociais são desprezados e ignorados. Podemos ter uma onda de protecionismo, não sabemos ainda se vamos ter, mas a eleição do Trump pôde sinalizar nesse sentido do protecionismo, disseram que eu tenho pouco tempo. Também o nacionalismo, né? Naturalmente o nacionalismo é outra coisa que nunca fez bem para o mundo, né? Mas agora está voltando novamente a esse sentimento de pertencer a uma nação, a uma raça, a uma religião, etc. Tal, né? Estamos no início do século XXI e ainda as religiões são causa de grandes conflitos e grandes situações. Então, significa que nós não evoluímos muito, né? Se nós olharmos, por exemplo, aonde começou a civilização, a gente vai verificar ali que naquela região do Oriente Médio, entre os Tigres e Eufrates, ali aqueles rios, ali Bagdá foi, no século X, a cidade mais importante do mundo, onde a cultura, buscaram as coisas da Grécia, trouxeram, distribuíram para a Europa, enfim. Mas, com respeito àqueles que são islâmicos ou cristãos, a religião foi a grande contaminadora desse processo de evolução, infelizmente. E hoje essa região é a mais conflagrada do mundo e uma das mais atrasadas. E já foi a das mais adiantadas. O que significa que tempo para o homem não significa muita coisa. Recentemente, os Estados Unidos soltou uma bomba aí que chama MOAB, né? Massive Ordnance Air Blast. E aí, como é difícil a tradução disso, já fizeram uma abreviatura aí, fizeram a mãe de todas as bombas. Quando os Estados Unidos
Já está desde 2003 essa bomba lá, né? Podia ter soltado na guerra do Iraque, mas ficaram com medo e soltaram agora lá no pobrezinho do Afeganistão. No dia que o Trump fez isso, porque isso aí significa que eu estou apresentando as minhas credenciais, né? O Putin disse, olha, eu tenho o pai de todas as bombas. O que significa também que em termos de nações, em termos de predomínio, em termos de hegemonia, as coisas não mudaram tanto. Estão mudando para nós, trabalhadores, não é verdade? Então, há países que estão muito saudosos dos tempos de império, né? A Rússia, tempo de Pedro Grande, a Turquia, com saudades do Império Otomano, né? A Inglaterra, saudade do tempo em que o sol nascia e se punha em seus territórios, né? Enfim, e outros países mais, né? Essa é uma situação que, infelizmente, também não mudou. Há um termo novo que foi usado agora na Turquia, recentemente, na ocasião do plebiscito, que é que deu um monte de poderes mais por Erdogan. E um professor da Áustria disse, é um democídio porque isso significa acabar com a democracia através de eleições. Era uma interpretação nova, né? O termo, vocês podem ter esse texto aí, viu? Eu entreguei o texto para o Carlos Alberto para distribuir, se alguém se interessar. Então, mas, em resumo, a melhor, para não confundir com genocídio, a melhor interpretação, ou o melhor significado, é a morte de algum povo pelo seu próprio governo. Então, eu imagino que, se nós pensarmos assim, as pessoas que estão morrendo nos corredores dos hospitais, por exemplo, são vítimas de democídio. Por quê? Quem está matando? É o governo brasileiro que está matando. O governo brasileiro está, através do democídio, fazendo coisa. Mas isso também não é novidade, porque o Estado sempre foi o maior assassino da história. Né? Ultimamente, eu vou passar 2 minutos, viu, filha? Nós temos uma ideia, é um professor da USP, o professor Ladislau Dober, que defendeu a tese da captura do poder. O que ele está dizendo? Que o poder está sendo capturado. Esquecendo o Brasil, por exemplo, a ONU foi instrumentalizada. Se você for na universidade, vai na Luiz de Queiroz, em Piracicaba, você vai verificar que todas as pesquisas que estão sendo lá feitas são patrocinadas por grandes multinacionais. Todas. O governo brasileiro não dá dinheiro para pesquisas, as multinacionais não. E o pessoal faz, porque como é que faz? Isso está acontecendo no mundo todo, né? No Brasil, o poder foi capturado por uma elite corrupta e predadora. São ladrões mesmo, né? Vocês se lembram quando se dizia que você ia jogar baralho e falava assim, olha, eu jogo até com um cara que tem muita sorte. Não tenho medo de jogar com um cara que tem sorte. Eu tenho medo de jogar com o ladrão, porque o ladrão, realmente, você não tem chance. E nós, trabalhadores, estamos agora jogando contra ladrões e nós não temos chance. São ladrões, são predadores, são uma elite absolutamente corrupta que está aí e não adianta. E o brasileiro está agindo como torcedor. Como o time de futebol, sou palmeirense, corintiano, sou de São Paulo, né? Se fosse da terra do Carlos Alberto, gremista internacional. Na verdade, uns torcem para o Lula, outros torcem por Temer. Essa é a verdade. O pessoal que saiu à rua é torcedor, Todos são ladrões. Tem gente aí com provas e reprovas, né? O caso do Zé Serra, por exemplo, é escandaloso. Está provado. Pegou dinheiro, depositou no exterior, etc. Não vai virar nada, gente. Antes do Temer sair, desconfia que pode ter uma anistia geral e restrita aí, está tudo bem. Eu tenho medo disso e acho que isso vai acontecer. Infelizmente, é uma situação
mais. E o professor Dober desenvolveu. Existe uma coisa chamada Creative Commons, que são estudos que estão à disposição de todos. Vocês podem usar esses estudos. Aí tem os sites. Vocês podem entrar e utilizar esses estudos nas suas organizações, etc., porque são liberados, são gratuitos. Você pode utilizar. Isso começou nos Estados Unidos, um grupo de professores de Stanford e de outras universidades criaram esse tipo de coisa para colocar estudos à disposição exatamente daqueles que não podem pagar. É o nosso caso. Então, temos que fazer. Terminar dizendo que nós estamos numa época em que o capitalismo se fortalece, né? Entre 1917, entre a Revolução Russa, e 1987, a queda do Muro de Berlim, na década de 80, ainda havia um certo medo do capital. Havia um certo medo, porque não... Está ali, tinha medo do comunismo do Brasil, tinha medo... Enfim. Mas quando as economias centralizadas do leste europeu caíram, ninguém tem medo de mais nada. Houve um predomínio do capitalismo, né? Duas ideias fundamentais que ainda disputam, talvez nas universidades, não fora mais dela, essa hegemonia do conhecimento e da inteligência, né? Adam Smith, com A Mão Invisível do Mercado, e Karl Marx, com O Capital. Essas duas grandes ideias, Riqueza das Nações e O Capital, foram os dois grandes livros que, durante 2 séculos, estão polarizando as atenções, as discussões nas universidades, em lugares. Mas aqui fora, no Congresso, sobretudo brasileiro, essa discussão passa ao largo. Ninguém nem... Então, não sei, tem deputado que nem sabe o que é isso. Mas é verdade que nós estamos vendo um fortalecimento do capitalismo, né? Com duas situações muito graves. Uma delas é a mudança veloz de tudo que está acontecendo, né? A revolução maior delas é agora a tecnológica, né? A inteligência artificial, né? Vou dar um dado só para vocês, né? Uma experiência com 1.000 pacientes nos Estados Unidos, com um programa da IBM, para detectar câncer, o computador acertou 99% dos diagnósticos. Computador. 99% dos diagnósticos. A maioria dos médicos também acertaram. Só que os computadores acertaram com 30% mais de eficiência. Ou seja, o computador foi melhor do que os médicos. Isso vai colocar-se à disposição do público, não demora muito. Estamos falando de uma profissão liberal, dos médicos, que no Brasil ainda é aquela profissão endeusada ainda, né? que muito querida, etc. Tá? Um médico é uma coisa importante, não só no Brasil, como no mundo todo. Mas um programa de computador vai substituir o médico. Agora, nós não estamos aí preocupados com Uber, essas coisas. Esses já entraram, já estão aí, tal, etc. Né? Então, essa máquina teve maior capacidade do que seus coleguinhas, os médicos, né? Então, experiências com inteligência artificial, e não é só robô, mostram que as máquinas vão substituir. Aí tem uma lei de Marx, que o Marx diz o seguinte: o capitalismo, num determinado momento, vai ser vítima de si mesmo, porque ele vai substituir os trabalhadores, mas não vai ter gente para comprar seus produtos. Isso é uma lei antiga, né? Não tão. Mas é isso, né? Porque se você substitui todo mundo por máquinas, quem é que vai comprar os produtos? Alguma coisa vai ter que acontecer nesses próximos 20, 30 anos aí. Agora, nós estamos extremamente atrasados. Você pegar as Forças Armadas brasileiras, né? Então, estão brigando aí para ter a aposentadoria diferenciada, né? Para a vovó não casa e continua recebendo a pensão, etc. Tal. Quando um navio americano é capaz de vencer aí um país sozinho. Um navio americano é capaz de vencer um país sozinho. Bota o navio ali em frente e pronto. Então, o que precisa? O que precisa é uma universidade de
ligado à informática, à tecnologia, etc., e procurar se aperfeiçoar. Não é muita gente, é pouca gente e especialidade. Estou citando um caso, Zé, mas também o nosso. Então eu vim aqui para fazer esse popurrí de ideia, para dizer que eu estou com mais de 70 anos, muito preocupado. Não vou ver o meu país, que sempre estudei nas escolas como país do futuro, não vou ver ele como uma potência que poderia ser em termos mundiais. Então eu quero dizer a vocês que, nesse último momento, pedir desculpa, né, por ser tão pessimista aqui. Muito obrigado.